amigos e amigas, estamos aqui novamente conversando com o Dr. George Barbosa no podcast Leituras do Mundo. E é esse podcast que vem na tentativa de ajudar a gente a refletir sobre nossa vida, como lidar com essas questões que nos afligem, né, emocionalmente, e a gente precisa mesmo estar conversando sobre isso, estar refletindo sobre isso, e nada mais, nada menos que uma pessoa maravilhosa como o Dr. George Barbosa para nos ajudar a lidar ou superar. Vamos conversar sobre isso com esse tema hoje, que é depressão. Então, eu queria falar uma boa tarde para o Dr. George. Tudo bem, Dr. George? Boa tarde, tudo bem. Que bom, estamos retomando, né? Hoje é dia 10 de janeiro aqui que eu estou gravando isso, mas é mais para frente que vamos postar. E aí eu queria, Dr. Jorge, que o senhor começasse a falar sobre a questão da depressão. Quais as causas e as consequências? Quais são os estudos hoje atualizados sobre esse tema? Em que você pode nos ajudar? Elenir, de novo é muito bom estar falando com você, com o pessoal que já está se habituando a ouvir, e principalmente por fazer isso, que eu acredito que foi algo que eu descobri desde cedo, que era muito importante na vida, é fazer divulgação científica, é falar de um assunto considerado técnico, científico, porém de uma forma bem fácil de ser assimilada, né? Isso é divulgação científica. E quando você traz uma pergunta como as causas de uma depressão, não tem como dar a resposta mais simples que tem, que são duas. A primeira são as causas que já ocorrem dentro do nosso próprio corpo. Por exemplo, quando o corpo está com dificuldade de fazer o metabolismo, quando o corpo está com dificuldade de produzir os neurotransmissores que ele precisa para funcionar legal, quando ele está com dificuldade nas glândulas que ele tem, que nós temos, né, e que aí não funciona legal, é uma das causas. Porém, eu não tenho como não mencionar a outra causa mais comum, que é a causa do ambiente externo. E aí, nesse caso, quando o meu corpo, o seu corpo, a minha pessoa, está sobre uma pressão, uma tensão, que a gente normalmente chama de estresse. A causa mais comum externa, então, pode ser uma tensão. Sabendo de que tensão, Elenir, pode ser, por exemplo, ficar muito tempo sobre o sol. Aí vai dar uma insolação, que o corpo se desequilibra e vai entrar num estado depressivo em algum momento. Tá, tranquilo, isso é possível mesmo, né? Mas não é o mais comum. É possível, mas não é comum, é raro. E então a gente acaba ficando naquilo que é mais comum, que é a tensão do dia a dia, da rotina de vida ou do estilo de vida, vamos dizer assim. Aí sim, é muito comum e é o que mais acontece, mas a gente vê nos consultórios. Então, o que eu diria, né? Esse ambiente externo, ele traz uma tensão, né, de acordo com da maneira como ele acontece, traz uma tensão e esse corpo reage. E aí ele reage entrando também em desequilíbrio. Ele entra em desequilíbrio, certo? E esse desequilíbrio depende do nosso estilo de vida? Sim. Por exemplo, um estilo de vida que vou citar algo que talvez a gente pode até conversar mais à frente, que é uma pessoa que gosta, chegadona, mas ligada mesmo em comer doces. Então é doce, refri e tudo que tem direito. Nesse estilo de vida, ela vai criar várias condições de instabilidades internas, que é o desequilíbrio, por causa do jeito como ela costuma viver o dia a dia dela.
Então esse eu estou entendendo. Então, esse exemplo que você disse. Uma pessoa que come muito doce, então ela obtém muito açúcar no organismo, e aí ela vai ela provocar. provoca diversas reações no seu organismo. E deixa eu ir um pouquinho mais adiante. Essas diversas reações, uma delas pode ser a obesidade. Uma delas pode ser. Então, aí essa reação, essa obesidade pode trazer atenção ou não, é isso? Também, porque além da obesidade, a depressão pode ser uma outra consequência, caminho também. Mas o que a gente está conversando não é o fato do açúcar em si, que a gente até pode falar bastante dele, que ele tem tudo a ver aqui, mas nós estamos falando do estilo de vida que a pessoa adota. Só para ampliar um pouquinho, vamos falar de um outro jeito, a mesma coisa, que é um estilo de vida que a pessoa está adotando quando ela trabalha 12 horas, 10 horas por dia. Então, eu tenho falado muito nesses dias sobre o que está acontecendo na pandemia. Eu acho que eu até já falei com você em algum momento sobre isso. As pessoas estarem trabalhando 12 horas por dia, 5 dias na semana, e no sexto dia ela trabalha 6 horas. Quer dizer, no sábado trabalha 6 horas, e nos outros dias trabalham 12 horas na semana. Dá 60 e poucas horas, quase 70 horas na semana de trabalho. Muita coisa, Muita coisa. É um desgaste, então, corporal, é um desgaste psíquico, é um desgaste emocional, é um estilo de vida, que é a nossa questão, que vai desencadear, possivelmente, numa depressão. Então, quer dizer, não está exatamente retomando, né, aquele que eu falei, não está exatamente que vai cair numa obesidade, depois vai ficar deprimida, não. É esse estilo de vida, que são diversas formas que você tem, que caem nessa depressão. Mas por que o seu estilo, isso que eu queria que você aprofundasse mais, né? Essa pessoa mesmo, que trabalha aí 70 horas, quase 80 horas semanais, ela traz um estilo de vida que provavelmente cai numa depressão. Mas por que cai na depressão? Por quê? Isso, tá bom, isso, ótima pergunta. Não. Olha só, o corpo ele precisa de todas as químicas necessárias para ele funcionar bem, para a gente poder sorrir, para a gente ter esperança, para a gente fluir na vida, tá? Para levantar de manhã bem-humorado. Então, quando a gente se submete, vamos pegar o exemplo da carga de trabalho de 12 horas, a uma quantidade de trabalho desta natureza, a gente produz uma menor quantidade de endorfinas, produz uma menor quantidade de dopaminas, produz uma menor quantidade de ocitocinas, porque são químicas que elas necessariamente não resultam da carga de trabalho. Elas resultam de outras atividades que a gente está fazendo na vida. Como a gente está trabalhando 10 horas, 12 horas, todos os dias da semana, de segunda a sexta, no sábado ainda trabalha 4, 6 horas, resultado, essas químicas, elas são desfavorecidas. Elas não têm o melhor ambiente para elas. Consequentemente, as outras químicas começam a ser produzidas. Aquelas químicas que são produzidas no ambiente da tensão. Consigo responder dessa forma? Nós começamos a ter uma grande quantidade de químicas relacionadas à tensão que o corpo produz para dar conta dela, e uma baixa quantidade daquelas químicas tão necessárias para a gente ficar bem-humorado, levantar animado, fluir, fazer e ir para cima. Então, a causa é esta. Agora eu entendi, porque o estilo... Então, quer dizer, veja se eu entendi, o seu estilo de vida pode produzir ou não, né, quantidade de químicas que contribui para você ter uma vida saudável,
ou contribui para você ter uma vida não saudável. E aí, no caso, É isso aí. a depressão é produzida por um estilo de vida não saudável. Poderia dizer isso? Pode. Excessivamente envolvido com atividades que requerem a química própria da depressão. Um exemplo disso, né? Um exemplo rápido, depois a gente pode entrar bem legal nesses temas. O famoso e tão conhecido cortisol. Quando a gente está debaixo de um estresse, qualquer estresse, seja dar à luz ao filho, seja ganhar um prêmio nas Olimpíadas, seja uma promoção, seja fazer uma comida no domingo bem legal e todo mundo aprovar, quer dizer, não importa a qualidade do estresse, mas que ele exista. Quando a gente está sob o estresse, a gente começa a produzir cortisol. Olha, você veja, tanto para o almoço, quanto para ter um parto, quanto para ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Começa-se a produzir cortisol. O organismo, ele não fica interpretando o que é, ele vê a demanda, tem que haver, então estou produzindo. E aí, quando a gente passa 10, 12 horas trabalhando por dia, você dá um privilégio demasiado para esse tipo de produção. Aí você cortisol. Cortisol, uma quantidade absurda de cortisol no organismo. Só que então, quanto mais cortisol no organismo, olha só, né? Quanto mais cortisol no organismo, você concorda comigo que maior quantidade dele está circulando no organismo? No corpo? Sim, no corpo todo. No corpo todo. Então, uma grande quantidade desnecessária chega até uma regiãozinha aqui na cabeça, aqui atrás, chamada hipocampo, que é a região que trabalha com a memória, trabalha também com essa questão nossa de se localizar no espaço. E já se tem assim grandes experimentos provando de que cortisol alimenta o hipocampo, mas cortisol em demasia mata as células do hipocampo. Olha, é grave, né? É gravíssimo. Gravíssimo. Então, deixa eu voltar. O cortisol é uma química que, na verdade, ela existe para quê? Em equilíbrio. Vida. Para o equilíbrio. Ela existe para a vida, para o equilíbrio. Para o equilíbrio da vida, certo? Tá. Agora, esse cortisol, dependendo do seu estilo de vida, que você só produz o cortisol, né? Ou produz muito mais cortisol. A forma é essa. Muito mais né? do que necessário. Ou produz muito mais cortisol do que é necessário, e ele vai para o hipocampo, que é uma parte do cérebro, atrás, né? Hipocampo, e aí ele em excesso, ele produz, ele desequilibra, ele produz danos. E não saúde. Sim, ele produz danos. Resultado, o hipocampo é a área que trabalha com a memória, principalmente a memória, é uma área nobre na memória. Como ela está sendo inundada de cortisol por causa do estilo de vida da pessoa, a pessoa começa a sofrer danos nessa regiãozinha chamada hipocampo. Consequentemente, começa a perder a memória e ela não lembra de fatos, não lembra de coisas, não lembra. Daqui a pouco ela fala, nossa, eu perdi a memória toda, o que está acontecendo comigo? Tão característico na depressão. A pessoa perde a memória. O início, assim, então você diz um dos sintomas da depressão é a perda da memória, Jorge? Por causa da quantidade de cortisol que circula livremente no organismo, e aí ela chega até o hipocampo numa quantidade que não produz saúde, produz danos. E o hipocampo, quando ele é afetado, ele começa então a perder as células da memória. E aí a pessoa começa a esquecer e não lembra. Não lembra das coisas. E aí, dessa lembrança, desse não lembrar,
para a depressão? Como que é esse caminho? Já é. Aí a pessoa, ela aprofunda a depressão, porque o fato dela não se lembrar daquilo que parece tão óbvio, tão banal, faz ela se sentir mais triste ainda, mais ela se afunda na depressão. Olha aqui, que coisa, é um circuito ruim, né? Circuito do mal. Quanto mais ela fica deprimida, mais ela produz cortisol. Quanto mais ela tem aquele estilo de vida ruim, mais ela produz cortisol. Quanto maior a quantidade de cortisol, maior a perda da memória, mais deprimida ela fica. Eu estou mesmo péssimo, eu já não lembro mais nada. O que acontece com a minha cabeça? Eu não consigo lembrar de coisa, eu não consigo quase nem conversar mais. Olha. Aí ela É vai... um círculo que ele vai realimentando e é muito horrível para a pessoa. E aí a pessoa vai mergulhando aí nesses sintomas e os sintomas vão aumentando, vão aparecendo, né? Estamos falando de um sintoma. Ligado também a um hormônio. Já imagine quando nós pudermos falar de vários. Nossa, então acho que tem muita coisa para ser conversada aí sobre depressão, então, hein? E você está perguntando a causa, foi a primeira pergunta. Né? Nossa, então uma outra bastante... causa, Oi. Eu poderia dizer, uma outra causa que o estilo de vida ruim causa, né? Ele aciona. Ele cria um desequilíbrio dentro das próprias químicas da pessoa. Então, veja só, a pessoa começa a ter um estilo de vida ruim. E ela, então, passa a ter uma maior quantidade de colesterol. Normalmente, Helene, quando alguém está com colesterol alto, todo mundo já começa a falar, cuidado com o coração. Mulheres, né? Mulheres é um maior perigo com colesterol alto, porque elas têm um alto risco de infarto. Então, o cuidado é grande, dizendo assim, mantenha os seus níveis de colesterol bem dentro da faixa adequada. Tá bom, mas a pessoa está lá envolvida no estilo de vida ruim e o colesterol, ele tem uma produção muito grande, uma interferência muito grande nos ovários. A gente fica muito fixado no coração, mas não se dá conta dentro da depressão. A depressão, o esquema é diferente. Ele tem uma função muito nobre dentro dos ovários, que é produzir progesterona. Ele trabalha na produção da progesterona. Então, a mulher, ela começa a ter uma quantidade de progesterona adequada. Tá bom. Mas quando tem um excesso de colesterol, ela começa a produzir também uma quantidade inadequada de progesterona, para cima ou para menos. Só que, pode ir mais à frente, olha só, Helene, a progesterona é responsável pela produção de 2 hormônios fundamentais na mulher, estradiol e testosterona. A produção de progesterona na mulher está intimamente ligada ao estradiol que ela produz e à testosterona. Você veja, então, que a testosterona não é aquele hormônio que deixa a gente ativo, né? Todos nós, homens e mulheres, cada um com as suas quantidades, mas precisamos de ter uma boa quantidade de testosterona para levantar de manhã e ter ânimo. Você fala, vamos para a vida, né? A vida está nos chamando. A pessoa que tem uma baixa quantidade de testosterona, ela não tem uma coisa muito importante na vida, que é vivacidade, eu chamo. A pessoa não tem jovialidade, vivacidade. A pessoa devagar, não tem ânimo, né? Não quer. Aí é por conta disso, nossa, ele não quer sair, ele não quer levantar da cama, não age. Aí vamos à tal da depressão. Você viu? Tá. Por um outro caminho.
Agora, o colesterol que compromete as quantidades de progesterona, que é aquele hormônio que ajuda a produzir estradiol e testosterona. A pessoa, então, não quer sair, não quer fazer nada, não tem ânimo, não sei, não faço, não vou não, quero não, estou fora. Sim. A depressão só vai aumentando e se agravando. Não, nossa. E temos muitos casos desses, né, George? A gente começa a ver a pessoa se afastando dos amigos, a pessoa não vendo, né, beleza em estar junto, ela vai se recolhendo, não vê beleza mais em nada e aí cai numa depressão profunda, não é? Exato. Então, por isso que é muito importante isso que nós estamos falando, porque a pessoa que está dentro do consultório, seja o médico ou o psicólogo, o nutricionista tem que ter essa visão também. Não pode achar só que a pessoa está querendo ficar em casa, ficar dentro daquele quarto escuro, tá? Porque é chata. Não, não é nada disso. Exatamente. Uma das causas que tem que se investigar demais é a tua grande pergunta que você começou a conversar comigo. O estilo de vida. O estilo de vida. O médico tem que fazer perguntas para detectar qual é o estilo de vida da pessoa. O psicólogo tem que ir fundo ali dentro para saber o que tem dentro desse estilo de vida, para criar um raciocínio na cabeça se ele vai por uma via do tal do cortisol, se ele vai por outra via do tal do colesterol. Você vê que coisa interessante? Ou outras tantas vias. Ou outras que ele pode estar ali enxergando e falando, meu Deus, isso aí não é uma pessoa chata, é uma pessoa que está com dificuldades no metabolismo dela por causa do estilo de vida. A tua pergunta de novo. Então, não tem outra coisa, né? O estilo de vida é fundamental é o desequilíbrio dessas químicas, né? Hormônios ou não, né? Se você tem é necessário um estilo de vida que tenha um equilíbrio dessas químicas para que você não caia na ausência, e aí, ou de testosterona, ou que seja via... cortisol, colesterol. Colesterol e outras coisas. Então, quer dizer, é esse desequilíbrio. Isso. Então, por isso que a gente considera a depressão como uma doença, não é frescura. Isso que eu ia perguntar. Depressão é uma doença. Doença. Né? Você viu a explicação agora. Ela é uma doença, porque a pessoa está com os níveis hormonais todos alterados. Então, ela precisa de um equilíbrio para poder voltar a um estado de saúde legal. Não é frescura. Com certeza. E aí eu estou pensando aqui, mas a gente fala depressão, doença da mente. E quando a gente pensa... Isso é um jeito comum de falar, senso comum. De comum, né? Não, porque cada vez mais, conforme a gente vai falando, a gente vai vendo essa interligação entre mente e corpo. Não existe essa divisão. Então, existe. É o corpo que reage, né? É o corpo que como é que você diria disso? Eu diria que existe um termo, né, na área da saúde, que é a tal da falta de prazer. A pessoa não tem prazer em fazer alguma coisa, típico da depressão, né? Por exemplo, vamos fazer um passeio de bicicleta? Não quero. Vamos visitar a cunhada? Não quero. Vamos até comprar uma roupinha nova? Não quero. Né? Então, por que você não quer? Não estou com vontade. Isso é muito clássico na depressão. Eu não tenho prazer em fazer coisas. Isso é típico na depressão. O nome é anedonia. É quando a pessoa não quer fazer algo porque não vê prazer naquilo. Vamos fazer uma comida nesse domingo? Não vou, não quero, não. Não vejo graça. Né? Então, normalmente as pessoas pegam e falam, nossa, você é muito chato, é difícil conviver com você, eu não quero, assim não vai dar. Começa uma encrenca grande, né?
Na realidade, o que a pessoa está tendo é isso que você está falando. O corpo e a mente é uma unidade, trabalham junto, em parceria. Quando há esse desequilíbrio no organismo corpo, a mente responde com pessimismo. A mente responde com negativismo. E os dois juntam e falam, tá tudo uma coisa ruim mesmo, né? Então tá ruim mesmo. Tá Vamos feio lá, o negócio. Tá feio. Vai você no seu desequilíbrio e eu vou no meu pessimismo. Nossa, aí vira o quê, né? Aí é o fundo do poço mesmo, né, que a gente fala. Porque nós somos uma unidade, não existe divisão. Exatamente. Então, nossa, Jorge, olha o quanto, gente, é importante falarmos sobre isso, quanto já surgiu tantas questões aqui na minha cabeça, eu tenho certeza que surgiram aí nos ouvintes e a gente pode discutir muito mais com o Dr. Jorge, né, sobre essa questão. No próximo episódio, continuaremos a falar sobre depressão. Siga o podcast Leituras do Mundo, curta e compartilhe.